E na noite deste dia 27 de setembro aconteceu o último debate para candidatos a governador do Rio de Janeiro das eleições de 2022. E como acontece tradicionalmente desde o período da redemocratização, foi o debate da Rede Globo, né? Agora é o pool da Rede Globo, né? Porque foi G1 e Globo News, né? Outros canais. É o último, então é o mais importante, é aquele que tem mais audiência, sendo o último é o mais comentado, é o que pode mudar realmente as eleições, já que teria muito pouco tempo para haver alguma mudança no resultado. E é sobre isso que eu, Quintino Gomes Freire, quero falar hoje no Papo com Quintino, eleições 2022, e vou começar com uma reclamação porque é um horário muito tarde. 10h20, 10h30 da noite, pelo amor de Deus, quem trabalha no dia seguinte, quem tem que escrever depois sobre o debate como eu, é complicado, acaba meia-noite e meia, é cansativo, você vai dormir 2 horas, porque, por exemplo, tô agitado, né? Debate é minha Copa do Mundo. E aí você vai acordar no dia seguinte, assim, é ruim. Pra quem trabalha, né, tem que acordar às vezes 5h30 da manhã, não assiste, então, pra democracia é ruim. A novela, pra quem é mais velho que eu, a novela é das 8, agora a novela começa às 9h20. Vamos voltar, né? Pelo menos no dia de debate, de repente, age como fosse futebol, a novela acaba mais cedo, umas 10 horas da noite, né? 20 minutos antes, ou mais 9h40, e aí o debate acaba um pouco mais cedo. Fica a dica pro próximo. Eu não vou nem assistir, por exemplo, o debate do presidente, que tá um pouco chato, candidatos demais. O Lucena, os nossos chefes de redação, ele chegou, faz um retweet, falou que o debate é muito engessado. Eu não achei esse debate engessado, porque são só 4 candidatos, ajuda muito. A réplica e a tréplica, por exemplo, os candidatos podiam usar os 4 minutos da forma que o melhor quisesse, então podia usar a réplica menos tempo e aproveitar o resto do tempo na tréplica, né? Afinal é o que fica na cabeça, e muitos assim usaram. Foi um debate interessante porque teve bastante ataque, né, especialmente em cima de Castro e do Freixo, mas foi um debate que, eu vou dizer assim, pela primeira vez, teve um debate que se discutiu educação. Eu acho que a educação foi tratada 4 vezes em 2 horas e de formas diferentes e sem ser ataque, né? Claro, teve ataque, né? O Ganime fala que a secretária de Educação. Não, o Freixo fala que o secretário de Educação do Cláudio Castro é um corretor de imóveis, nenhum problema, corretor de imóveis, mas que não é um educador. Lembra que o secretário. Assim, eles cometem um erro várias vezes, assim, até, inclusive o jornalista do Globo fez isso, que o Castro era vice do Witzel e como se isso ele interferisse no governo. Vice não manda em nada, tá? Vice é vice. Vice não tem nenhuma gerência no governo. Aí fala, o secretário do Castro foi preso. Eles estavam falando do Pedro Fernandes, que foi preso realmente quando era secretário do Witzel. E foi uma prisão até que ilegal, ele é solto depois, não tinha nenhuma relação nem com o governo Witzel, foi uma prisão realmente muito irregular. Não tinha nenhuma relação nem com o mandato do Pedro Fernandes à frente da secretaria. O Castro nem entrou nesse tema, infelizmente, mas foi uma prisão ilegal, com várias outras que aconteceram. Infelizmente, o Marcelo Freixo, que gosta muito de defender, falar de prisões ilegais nesse caso, não entrou, afinal, né? Pra que essa hipocrisia da política me irrita profundamente, mais do que a pessoa que tá fazendo esse bate-bate aqui de obra no meu prédio. Mas sim, ele é uma hipocrisia e falou os 5 secretários presos do Castro. O Castro teve um preso durante o seu mandato, né? O secretário de Administração Pública, um horror, porque o cara estava envolvido diretamente com o tráfico. E teve agora o Alan Turnovski, você tem 2, e uma questão muito importante. Mas ficar falando do Witzel, isso me irritava um pouco. Mas positivo a saída aí para a defesa da educação e tratou de temas do gap educacional. E eu acho que aí o Castro não foi bem, ele não estava muito preparado para falar desse tema. Em geral, o Castro ele não foi bem. Só que você fala, o Cláudio Castro perdeu o debate? Eu acho que não, porque
Não que ele não tenha ido bem, ele não foi, mas ele não foi muito mal. Então não é o suficiente para ele ter. O Cláudio Castro tem 48% dos votos, de acordo com o IPES publicado na terça-feira. Como o Witzel tinha 2%, na noite de ontem, logo após o IPES, o Witzel foi declarado impugnado a candidatura dele, então esses 2% são votos nulos, então o Cláudio Castro venceria no primeiro turno. Então ele não perdeu, não chegaria a perder voto. Por outro lado, talvez algum dos votos dele possam ir para o Paulo Ganimi. Por quê? Porque o Castro ele não conseguiu se distanciar de algumas figuras negras negras, vamos chamar de racistas, né? Algumas figuras muito pesadas, vou chamar de gordofóbico. Algumas figuras muito negativas da política do Rio de Janeiro, né? O próprio Alan Turnovski, que ele não tentou se distanciar, foi preso. A gente vai tentar, essa prisão é ilegal, irregular, mas não manter uma distância. Do Washington Reis, ele defendeu o Washington Reis, que fica de impugnada, pode ser preso. E outras figuras que estão ali no entorno dele, ele não se distanciou. Isso levou à derrota do Eduardo Paes em 2018, né? E a vitória do Witzel. Então ele não conseguiu manter uma distância. Nem do próprio Witzel ele tentou se distanciar. Foi chamado de traidor, então é estranho ali, né? O cara, você foi vice e é chamado de traidor, você governava e é traidor. É hipocrisia da política. Mas assim, talvez ele perca algum pouquinho de voto pro Ganimes, mas também se essa eleição, essa questão da ética, da corrupção fosse levada mais a sério, que eu acho que não vai ser muito. O Rodrigo Neves foi mal no debate. O pessoal falou, gostei do que o Neves falou. Quem gostou é porque ele bateu, né? Tem gente que gosta, bateu. Ele, ele brilhava muito quando ele falava e foi um sucesso a gestão dele como. Deixa eu constar aqui. Quando ele foi prefeito de Niterói, foi um sucesso. E ele podia ter aproveitado mais o tempo dele, já que logo no começo ele viu que Ganimi e Freixo estavam mirando no Castro, para falar do governo. E deixar que o Freixo apanhasse do Castro do Ganimi. E falasse do governo de Niterói e as pessoas, pô, Neves tem história, Neves é administrador. Ele tá muito longe do Freixo, mas talvez ele não passasse uma vergonha de perder, sei lá, terminar talvez a eleição com 7, 6%. Tá com 9 agora. E é ruim, é feio ele perder com isso, com o apoio do prefeito do Rio de Janeiro, da capital. Então, para mim, ele foi mal, ele foi o pior do debate. Quem foi o melhor foi o Marcelo Freixo, assim. Ele me surpreendeu muito, assim, no correr da eleição. Eu acho que ele fez uma campanha ruim, porque ele podia ter comparado mais o Cláudio Castro com o Cabral, tentar tirar essa ligação dele com o Bolsonaro, já que o Rio está dividido entre Bolsonaro e o Lula, então ligar ele ao Bolsonaro dá voto a ele, além dos votos que ele vai ter do próprio Lula, até pelo uso da máquina do governo. Mas ele foi bem, ele pareceu mais estável, pareceu mais centrado. Ele tirou como alguém falou, né? Foi um Freixo Paz e Amor ali, né? Quase como o Lula em 2000. Cacetada, já não lembro o ano que o Lula foi eleito pela primeira vez. E foi um Freixo que, vou dizer assim, acho que o Freixo não vai ser eleito, eu acho que nessa eleição, vamos ver, vai ter, se tiver segundo turno é outra eleição. Ele foi muito bem, assim, ele defendeu bem as pautas dele. Ele sentiu um pouquinho de irritação quando o Castro falava que ele perdeu 16 vezes no TRE. Olha, você é mentiroso, você mentiu sobre mim e o TRE condenou você 16 vezes. E é verdade, foi condenado. Ah, mas em duas eu não fui. Cara, mas, pô, né, 16 vezes, então você mentiu tantas vezes. Nessas vezes ele saiu mal, você sentia que ele ficava desconfortável, ele mexia no anel que ele tinha na mão. Mas de resto ali ele surfou bem. Ele tava com uma boa postura, tava bem, não tava com aquela cara de cansado que ele tinha anteriormente, bem barbeado. Tudo é imagem, tá? Política é imagem. E o Castro tava. O Freixo tava com uma imagem perfeita. Não tinha sorriso de deboche, uma postura séria, uma postura estadista, assim.
Se essa eleição é para preparar ele para vir prefeito em 2024, e eu acho que porque era uma eleição difícil mesmo dele para governador, Eduardo Paes se preocupe, porque 2024 o Freixo vem com tudo para cima dele. Eduardo Paes não vai ter uma eleição fácil, ele tá apoiando o Lula agora, mas não conte com o apoio do Lula em 2024. O Lula pode até não entrar na eleição, mas não vai entrar a favor do Eduardo. Até que Eduardo votou a favor do impeachment da Dilma, etc. Freixo cresceu muito, assim, na minha opinião, ele cresceu muito politicamente, assim. Existe um Freixo pré-2022 e um Freixo depois de 2022. São Freixos completamente diferentes e é um Freixo melhor. É um Freixo político, um Freixo agregador, é um Freixo que pode um dia exercer um cargo executivo no Rio de Janeiro. Obrigado, deixa aí seus comentários sobre o que você achou do debate do Rio de Janeiro e o que você espera nesses próximos dias da eleição 2022. E um abraço, vejo vocês em breve.